dar um pouquinho do Caibalion. Eu fiz um resumo, mais ou menos, do que seria o livro, mas é um resumo, né? Nós sabemos que é um livro que precisa de estudo, que é exatamente o que vocês estarão fazendo a partir de agora. Então, vamos lá. Não deixeis apagar a chama, mantida de século em século nesta escura caverna, nesse templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor. Não deixeis apagar esta divina chama. Bom, então, nessa abertura do Caibalion, a gente já está tomando conhecimento de que todo esse conhecimento foi guardado, muito bem guardado, pelos iniciados, para pessoas especiais. No caso, não era qualquer um que seria chamado para estudar essas coisas. Teria que haver um certo preparo daquela pessoa, como acontece sempre com as escolas de mistério. E existiu sempre um punhado de homens para cuidar do altar da verdade, em que mantiveram sempre acesa a lâmpada perpétua da sabedoria. Reservam suas pérolas de sabedoria para os poucos que conhecem seu valor e sabem trazê-la nas suas coroas, em vez de as lançar ao porco vulgar, que enterrá-las-ia na lama e as misturaria com seu desagradável alimento mental. É aquilo mesmo que está na Bíblia, que Jesus fala: não dê pérolas aos porcos. Isso quer dizer simplesmente que é preciso estar preparado para saber dessas coisas, porque senão pode até complicar a cabeça da pessoa, criar problemas que ela nem está preparada para enfrentar. E ela também já tem que ter um certo grau de preparo na sua própria vida para poder conhecer. Bom, o Hermes Trimegisto foi o sábio que deixou essa sabedoria. Mas os livros dele, muitos desapareceram. Alguns têm pedaços, outros estão inteiros, mas, enfim, é uma coisa muito complicada. E alguns iniciados, segundo diz no livro, 3 iniciados, em mais ou menos 1908, resolveram estudar para valer esses livros que existiam do Egito ainda, né? Que dizem que é do Hermes, e fazer tipo não é bem um resumo, mas tirar uma sabedoria especial de lá, que eles conseguiram montar como 7 leis espirituais que teriam a ver com todo o universo, em qualquer plano, em qualquer lugar. E é isso que diz o Caibalion. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios preparados para enchê-los com sabedoria. Mas os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Existe no homem um ouvido mental e um ouvido astral, assim como ele tem um ouvido físico. Os ouvidos do entendimento são ouvidos que ouvem e entendem, isso é, ouvidos conscientes da voz que ouvem em estado de abstração espiritual. Então, gente, no momento que nós estamos preparados, aparece o ensinamento que é direcionado para nós, aquele que está na hora de nós aprendermos. Por isso que essas coisas não eram muito propagandeadas, ensinadas. A gente sabe que mesmo hoje em dia, que tem uma internet, que muita coisa está sendo disponibilizada e há pessoas dando aulas e tudo mais, mas são poucos os que se interessam. Não é isso que vai encher uma loja como a nossa, ou até mesmo uma igreja. As pessoas que chegam aos ensinamentos são aquelas que estão nesse ponto. E isso pode acontecer, esse lembrete, às vezes vem através de um livro, através de uma palestra, através de algo que você ouviu, mas vai chegar na mão de quem tem que chegar. Aqui está dizendo
1330 a.C. Mas não é só isso, não. É mais tempo do que isso. Vai dar quase 3.000 anos antes de Cristo. Quem seria o Hermes? Não sabemos. Pode ser uma pessoa, um instrutor que foi deificado, pode ser uma tradição de vários instrutores juntos que mantiveram o mesmo nome de Hermes, mas, em princípio, é o Hermes Trismegisto, aquele que foi deificado, que foi considerado também o deus Mercúrio dos romanos e Hermes dos gregos. Seria o mesmo ser deificado. Tote, no Egito. Bom, dizem que esse ser viveu 300 anos. Quem somos nós para dizer o que é ou o que não é? Porque nós sabemos que vários mestres, como é o caso do mestre Saint-Germain, deixou provas que viveu mais mesmo, né? Então, não se sabe. A gente está falando o que está escrito, o que foi passado. Um dos iniciados, o único que a gente tem assim, alguma pista, mas não tem certeza, seria a Mabel Collins. Ela parece que disse que teria participado, mas os outros nós não sabemos quem foi, e realmente ela tinha uma relação muito forte, muito importante com o Egito, o que pode ser uma pista de que realmente ela foi uma das. Egito é a pátria da sabedoria secreta e dos ensinamentos místicos. O que quer dizer Caibalion? A tradição ou preceito manifestado por que foi ensinado por um ente, por alguém. Então, é uma tradição revelada. Isso está muito claro até no nome. E a gente pode pensar revelada como? Aí surgem várias formas de dizer, quem sabe se isso não vem lá da Atlântida, a gente não sabe. O que consta é que teria sido 3.000 antes de Cristo, né? Numa fase em que um povo, os reis pastores, Ixos, estavam governando o Egito. Então, isso é uma época muito antiga. Entre eles, as obras que são atribuídas a ele são a Tábua de Esmeralda, Poimandres, Asclépios, a Minerva Mundi e há outras que só para iniciados, né? Então, esse é o mensageiro dos deuses, como também o deus Mercúrio é compreendido dessa forma. Teria sido pai da ciência oculta, fundador da astrologia e descobridor da alquimia. Então, esse seu nome ficou ligado à palavra hermético. Hermético é fechado, é aquilo que não pode ser repassado com quem não é de direito. Essa era, na época, eram as regras, né? E, embora esses preceitos que vão aparecer, alguns aí, estão até espalhados nas religiões, mas não pertencem a nenhuma. É uma coisa livre, que é para evitar uma cristalização, um credo. É uma sabedoria, né? Bom, agora vamos aos princípios. São 7. Aliás, tudo que tem a ver com ocultismo, geralmente é um 7, né? Então, lei do mentalismo, lei da correspondência, lei da vibração, lei da polaridade, lei do ritmo, da causa e efeito e o princípio de gênero. Então, agora nós vamos ver um pouquinho desses princípios. Vamos começar pelo primeiro. O mentalismo. O todo é mente. O universo é mente. O universo como um todo, em cuja mente vivemos, movemos e temos nossa existência, tem sua existência na mente do todo. E o todo é mente. O universo é completamente mental. Essa chave mestra poderá abrir diversas portas do tempo psíquico e mental do conhecimento e entrar por elas livremente e inteligentemente.
O velho mestre hermético escreveu: aquele que compreende a verdade da natureza mental do universo está bem avançado no caminho do domínio. Bom, então, esse universo é mental, né? Há uma única inteligência em tudo, e essa inteligência se espalha por absolutamente tudo. Nós que somos ocultistas, a gente acredita que átomo, mineral, vegetal, todos têm consciência, assim como o homem tem. Lógico que em outro grau, em outro nível, mas existe uma inteligência, né, que se manifesta de uma forma mental nas coisas. Elas sabem o que fazer. Cada órgão do nosso corpo sabe muito bem o que deve fazer, como proteger, como se livrar de problemas. Enfim, há uma inteligência em tudo. E o que é essa mente? Uma mente vivente, infinita e universal. Na tradição hindu, se fala que o universo é o sonho de Brahma, porque tudo começa numa idealização. A Cabala também começa com uma idealização, que o Criador idealiza e que emite-se um som, e com esse som, então, o universo vem à tona, né? Hoje a gente fala universo, mas na realidade nós já estamos em universos, né? A gente sabe que existem outros, mais do que um. Hoje a ciência já está chegando lá. Essa tal mente vivente, infinita e universal, ela é o que nós chamamos de espírito. É o que nós chamamos de espírito. E isso está ligado ao todo. Todo, não é ao universo. Porque a gente sabe que existe uma potência universal, vamos dizer assim. Mas não, isso é muito maior. Isso é absolutamente tudo. É onde tudo está contido. Não existe nada fora daquilo, né? Então, para os orientais, tem uma definição que eu amo. Aquilo, quando a gente compreende o que é aquilo, a gente entende que nunca vai saber o que é o todo. É o incognoscível, o eterno, o imutável, a realidade única, insondável e absoluta. Tudo está contido no todo, nada está fora. Alguns chamam de Deus e de outros nomes, né? Essa fonte de tudo. Mas eu acho até que tem sua razão de ser para as pessoas que não compreendem as coisas da forma que a gente compreende. É uma forma delas entenderem esses poderes maiores que estão no universo, entenderem a sua ligação com o todo, né, com a unidade da vida, da forma que elas podem perceber e conseguem se conectar. Mas para nós que já estamos assim mais adiantadinhos, a gente não tem essa concepção. Por quê? Porque essa concepção costuma atribuir qualidades. Por exemplo, uma coisa que é interessante. Vamos supor que alguém, um jogador de futebol, ele quer que o time dele vença. Então, o que ele faz? Ele reza e ele pede a Deus que o time dele seja o vencedor. Isso para nós não existe. Não existe esse ser que antigamente as pessoas viam com aquele, assim, meio com aquela tipo velhinho de barbinha sentado na nuvem, sabe como é que é? As pessoas achavam isso mesmo. E que toma partido dos lados. Não existe isso. O que existe é tipos de leis variadas, né, que levam a determinadas circunstâncias, conclusões e tudo mais. E é dessa lei que tudo procede. Então, essa personalização, né, do todo é que é a ignorância. Mas faz parte. Eu acho que é melhor que a pessoa tenha uma concepção assim do que ela não tenha nenhuma, porque ela se sente mais perdida, sem saber exatamente
o que que eu estou fazendo aqui nesse mundo? É difícil ser uma concepção de algo que é maior. Eu gosto muito do budismo da Terra Pura, onde existe a concepção do o Buda Mida. O Buda Mida, ele é simplesmente a luz eterna e a vida infinita. Então, é uma concepção muito bonita, que tem mais a ver com o todo, né? Eu digo que eu mesma, eu converso com o universo, eu digo assim, converso com o universo quando eu estou sem saber o que fazer, não sei que rumo seguir. Então, eu converso, eu jogo para o universo e recebo resposta sim. Às vezes vem numa conversa, às vezes vem numa dica que alguém dá, às vezes vem em alguém que lembra de mim, que telefone, que diz uma coisa que eu. Gente, era isso que eu queria ouvir. Então, essa é a nossa conversa com o universo, porque a gente não está sozinho, a gente está com um todo, a gente está interagindo com esse todo. Bom, então vamos à segunda lei agora. Segunda lei é a correspondência. Tudo que está em cima é como que está embaixo. E o que está embaixo é como que está em cima. Bom, isso é o que a gente ouve. Mas, na realidade, vamos ver o que diz o Caibá. Isso é análogo, correspondente, mas não igual, nem semelhante. Dizemos semelhantes às coisas que têm aparências comuns. Dizemos iguais às coisas que têm dimensões iguais. Uma coisa é análoga e correspondente à outra quando tem uma função correspondente à análoga. Então, a compreensão deste princípio dá ao homem os meios de explicar muitos paradoxos obscuros e segredos da natureza por analogia. Não é que seja igual, mas a gente pode fazer uma analogia e sentir as semelhanças. Do mesmo modo que o conhecimento dos princípios da geometria habilita o homem, enquanto estiver no seu observatório, a medir sóis longínquos, assim também este princípio de correspondência habilita o homem a raciocinar inteligentemente do conhecido ao desconhecido. Então, essa é a lei. Bom, então, essa correspondência está em tudo e ela implica na existência de um desdobramento em planos nesse universo, né? Dimensões interligadas, parecidas, mas não iguais. E também a unidade da vida, a gente pode perceber por essa ligação entre tudo, essa correspondência, né? Harmonia, correlação, correspondência entre os planos de manifestação da vida e da própria existência. Para facilitar as coisas, a gente pode assim tentar dividir em plano material, espiritual, físico. Aqui ele não coloca o emocional, mas eu até coloquei aqui nos meus comentários, porque a gente, como teosofistas, tem noção que também existe um plano das emoções, o astral, né? Então, esses planos são, dentro do Kaivalho, material, mental e espiritual. E com subdivisões, porque todos têm subdivisões limitadoras. Mas já dá uma base para a gente poder pensar e estudar. Se a fonte é a mesma, as leis, os princípios, as atividades, os fenômenos vão ter que ser aplicadas de uma forma compatível com aquele plano, com o jeito dele. Uma grande escada da vida. É como se fosse uma grande escada da vida. Que lá para baixo tem aquela matéria mais indiferenciada, que vai aos poucos se organizando, e no ponto mais elevado, a parte espiritual, o espírito. Então, gente, o átomo de matéria
a força, a mente do homem, a existência do arcanjo, embora seja tudo diferente, mas tudo tem o seu valor, de acordo com o plano, de acordo com o que está acontecendo naquele momento, né? Então, não tem essa coisa de assim, uma coisa é muito mais importante que o outro. É importante dentro daquela evolução, daquele desenvolvimento. Por isso que existem tantos graus, né? Porque essa diferença, na realidade, é uma questão de grau e de coeficiente de vibração. Então, moléculas, átomos, corpúsculos, insetos, plantas, tudo vai demonstrar semelhanças e dessemelhanças, atrações, repulsões, né? Afinidades e desafinidades. A gente não sabe daquela plantinha que a gente sente que fica feliz quando você molha, quando você chega pertinho, mas é uma planta. Animal, então, nem se fala, né? E tudo no universo, assim, os átomos, eles também se atraem, eles mostram, vamos dizer, entre aspas, preferências, né? Em termos de atração. Eles combinam-se ou não, né? Mas esse funcionamento do todo depende dessa grande engrenagem. Ela está toda junta, né? Subdividida. A gente pode pensar, por exemplo, numa escola. A escola ela tem desde o jardim de infância, do pré-escolar, vai até um ponto e depois tem a faculdade. São graus completamente diferentes. Aí você diz, o que é mais importante? Depende. Quando você tem uma criança sua que você coloca no pré-escolar, a importância é como ela é tratada, o que ela aprende, né? Então, tudo é de acordo com aquilo que é vivido. Não existe uma coisa que a gente pode dizer, isso é melhor do que isso, ou mais importante. Depende do grau da coisa, né? Tudo tem que ser de acordo. Outra coisa, nós, por exemplo, podemos saber muito, deixa eu só acender a luz aqui um pouquinho. Nós podemos saber muito dos planos menores, né, do microcosmo, porque hoje a ciência já tem microscópios e aparelhos que nos dão muitas informações. Já temos alguma ideia também do espaço, né, dos planetas, um pouquinho do universo, mas nós não sabemos muito do plano espiritual. Nós não sabemos exatamente o que é a vida no plano espiritual. E, nesse momento, não é da nossa. Não é para a gente saber, não é para o nosso conhecimento, e é assim que as coisas são. E vamos para o terceiro. O terceiro é o princípio da vibração. Nada está parado. Tudo se move. Tudo está o tempo todo se movimentando. Esse princípio tem sido confirmado pela ciência moderna. Mas olha só, ele foi enunciado há milhares de anos pelos mestres do Antigo Egito. Explica as diferenças entre as diversas manifestações de matéria, energia, mente, espírito, que resultam das ordens variáveis de vibrações. Então, todos esses corpúsculos, tudo isso que está no universo, né? Todos os mundos têm movimento vibratório. Isso é verdade em todos os planos, em todos os lugares. Nada está parado, tudo se move, vibra, circula. Movimento circulatório também a gente vê no átomo, por exemplo, né? Agora, o estranho é que, às vezes, esse movimento é tão forte, é tão rápido, que ele parece imóvel. Exemplo, você liga um simples ventilador de teto. Às vezes ele é de uma velocidade tão grande que tudo desaparece, você não vê as pazinhas, não vê nada, né? Aquele movimento, ué, não se vê nada? Não, você vê uma sombra, um negócio assim. A nossa Terra, a gente sabe que está se movendo,
Mas nós sentimos esse movimento? Nunca. Nós simplesmente podemos ver modificações na natureza, modificações no tempo e a hora, e a gente tem uma noção. Mas nós não vemos esse movimento. Não tem como ser. O som, a voz, a vibração que criou o universo, tudo vibra, tudo tem vibração própria. Alguém, por exemplo, e as pessoas? A gente tem capacidade de perceber, por exemplo, vibração, por percepção também. Não é só o movimento, não é o celular que toca só. Tem vibrações que são invisíveis, mas que a gente percebe. Por exemplo, pessoas que estão aos nossos lados. Eu tenho, por exemplo, uma colega que faz pilates comigo, que ela é muito alegre, ela tem uma vibração fantástica. É dela, é o jeito dela. E ela consegue passar isso para todo mundo. O dia que ela falta, todo mundo diz: nossa, mas ela não veio. Ela faz falta no grupo, pelo grau de vibração que ela passa. Da mesma forma, tem aquela pessoa que só fala em doença, que reclama, que choraminga, que se vitimiza. E essa vocês, ai, 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 ai. Fica para lá, não vem para perto de mim, não, porque eu não estou afim de aturar. Então, quer dizer, essa questão da vibração é importantíssima, né? Outras formas. Também quem não ouviu falar naquele olhar de seca-pimenteira, né? Aquela pessoa que você não quer que chegue perto das suas plantas, porque ela faz uns comentários que não dão certo. A cura, a cura é uma vibração também. As pessoas que trabalham com cura, que fazem reiki, que dão passes, elas estão trabalhando com vibrações, né? Então, essa percepção, essa atração influi em todos os campos, né? Antes da ciência moderna, que comprovou, a tradição oculta já sabia que toda manifestação de pensamento, vontade, emoção, raciocínio, desejo, condições ou estados são acompanhados por vibrações. E uma porção desta vibração é expelida e tende a afetar a mente daqueles que tiverem por perto, por indução. Então, isso explica como é que a vibração se espalha e induz em quem está em volta essa vibração. E toda evolução também implica uma mudança de vibração. É quando a gente consegue vibrar diferente e mudar as coisas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, numa direção melhor, mais positiva, pronto, nós já estamos evoluindo. Quarta lei. Deixa eu cuidar aqui um pouquinho da hora que fui preocupada, mas tá bom. Polaridade. Então, a quarta lei é a polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então, essa é a quarta lei. Este princípio explica que em tudo há dois polos ou aspectos opostos, e que os opostos são simplesmente os dois extremos da mesma coisa, consistindo a diferença em variação de graus. Por exemplo, o calor e o frio, ainda que sejam opostos, são a mesma coisa. A diferença que há entre eles consiste simplesmente na variação de graus da mesma coisa. O termômetro, ele vai mostrar onde começa o frio, onde que começa o calor, e vai indicar a variação. Luz e obscuridade são a mesma coisa. Onde cessa a obscuridade e começa a luz? Qual a diferença entre o grande e o pequeno? Entre o forte e o fraco? Entre o branco e o preto? Entre o perspicaz e o nécio? Entre o positivo e o negativo?
Então, essa lei, gente, é importantíssima para a gente começar a entender esse mundo, porque a gente vai entender que não existe uma verdade fechada, uma verdade única, né? Que tudo tem dois lados, tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meia-verdades, são meio falsas. Todo verso tem seu reverso. Por exemplo, uma mãe acha que às vezes está fazendo uma coisa maravilhosa pelo filho dela, ela ajuda, ela faz tudo para ele, ela dá tudo para ele, ela está dando um amor imenso para aquele filho. Mas ela pode não estar fazendo muito bem para ele. Tudo tem um lado e o outro. Ela pode estar prejudicando a independência, o crescimento, a evolução dele. E isso é uma coisa muito séria. É uma coisa que a gente tem que levar para a vida, porque esses princípios são para a vida. Eles não são para ficarem no livro. Eles são para ser aplicados, que a gente reflita e aplique da melhor forma que puder. O átomo de matéria, a unidade, a força, tudo, o arcanjo, tudo a mesma coisa, né? E peraí, que eu acho que eu. Não, eu estou pegando aqui, é outra coisa, gente. É outro papelzinho. Os opostos podem ser reconciliados. Então, por exemplo, quando a gente vê aqueles relacionamentos com amor, com ódio, essas coisas, a gente tem que entender que isso, às vezes, pode ser mudado. E a reencarnação, por exemplo, é um trabalho que faz muito isso. Às vezes, muita gente que foi inimigo no passado vem como parente dessa encarnação justamente para transmutar isso aí. É uma transmutação dessa polaridade, né? Então, isso faz parte também. Reflexão importantíssima, porque achar que há uma verdade única nas coisas leva à cegueira. Deve-se analisar sempre os pontos diferentes de tudo, porque tudo é relativo. Não há uma demarcação absoluta. É uma questão de graus. Uma questão que é muito complicada é a questão do bem e do mal. Essa é difícil da gente compreender. Mas, mesmo nisso, há uma graduação que pode ser revertida. Ou não, mas, enfim, há uma graduação e aquilo que a gente acha que é o mal, de repente, pode se tornar o bem. E, às vezes, uma coisa que você acha que é o bem, pode não ser o bem, pode se tornar mal. Isso é difícil? É, muito complicado mesmo. Agora, muitas vezes, como eu falei, a reencarnação resolve esses problemas, pelo menos no amor e no ódio. Mas a gente tem que tentar lidar com isso da melhor forma possível. A dualidade está presente em tudo. Os pares de opostos estão em toda parte. O duro pode ficar mole, a coragem pode virar medo e vice-versa. Frio pode esquentar. Então tudo pode viver uma transmutação, sempre entre as coisas com a mesma natureza, porém de graus diferentes. É uma mudança de grau nas mesmas coisas. Por exemplo, calor só pode virar frio, né? Não pode virar outra coisa. A gente pode observar uma macieira e saber que ela não vai produzir laranja nunca. E, da mesma forma, a gente observando as pessoas, a gente vê que, neste ponto em que estamos, às vezes certas pessoas não mudam nem mudarão. Pode acontecer. Aí ela está numa outra vibração e ela não vai mudar mesmo. Vai ficar presa numa polaridade. Pode acontecer. Mas, de outra forma, não. Você pode descobrir, por exemplo, nas pessoas, talentos que você não conhecia, descobrir algum aspecto da personalidade dela que te atraia, alguma coisa que ela sabe e que ela compartilha com você. Enfim, pode acontecer de você mudar
aquele pensamento que você tinha para com esta pessoa. Agora, o importante é que a tendência da natureza parece que vai sempre na direção do polo positivo. O polo positivo parece ser uma atividade dominante. Então, mesmo havendo essa graduação entre positivo e negativo o tempo todo, mas a tendência é que o princípio chegue no positivo, né? E outra coisa, o absoluto e o relativo. As nossas mentes são finitas. Nós somos parte do universo. Então, nós só podemos observar o universo a partir das nossas faculdades. Então, nós sabemos, por exemplo, que o universo é absoluto e nós somos relativos. Que a matéria é relativa, não é absoluta. Mas, por causa disso, eu vou não me preocupar com a matéria de jeito nenhum. Eu tenho que me preocupar com a matéria, né? Se eu, por exemplo, chutar uma pedra, uma parede, eu vou me machucar. Aquilo é relativo, mas dentro da minha configuração atual, aquilo é muito importante e é real para mim, embora não seja real para o universo. Aquilo é simplesmente um muro que daqui a pouco está no chão, a pedra, mas ela é importante nesse momento e a gente não pode se desligar também dessa parte irreal, material, que faz parte da gente, né? E aí nós vamos para a próxima lei. É o ritmo. Tudo tem ritmo na vida. Tem fluxo, refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação deste movimento que nunca para. Em tudo se manifesta o movimento para diante, para trás, fluxo, refluxo, atração e repulsão, um movimento semelhante ao do pêndulo. O pêndulo que faz assim, né? Vai e volta. Uma maré enchente e uma maré vazante. Uma maré alta e uma maré baixa. Entre os dois polos que existem, conforme o princípio da polaridade. Então, existe sempre uma ação e uma reação, uma marcha e uma retirada, uma subida e uma descida. Isto acontece nas coisas do universo, nos sóis, nos mundos, nos homens, nos animais, na mente, na energia e na matéria. É a impermanência também, nada está parado, tudo está sempre movimentando e dentro de um ritmo. Então, se tem um ritmo, isso vai dizer o quê? Que vai ter graus de atividade, não é? Então, ação, tudo nesse mundo, todos os fenômenos do universo, eles vão nascer, crescer, amadurecer, morrer e renascer. Porque isso é a ordem das coisas. Também é assim com todos os grandes movimentos, filosofias, credos, costumes, governos, nações, todas as coisas. O planeta muda o tempo todo. Tudo segue esse ritmo de sobe, amadurece, decai, volta. A vibração do pêndulo universal, sempre em movimento, não para. Mas existe uma compensação. Se o movimento vai numa direção, ele vai ser compensado voltando na direção oposta, tal como o pêndulo, né? Então, sabe aquela lei, né, da ciência, que a toda ação corresponde uma reação igual e contrária? Todo mundo já ouviu isso.
Olha aí o ritmo em ação. Então, por exemplo, isso tem consequências na própria vida. Por exemplo, hoje eu estou muito feliz, estou alegre, né? Estou assim, é, além da felicidade, de tanta felicidade. Se eu estou nesse ritmo muito intenso, vamos dizer assim, isso quer dizer que amanhã isso vai cair. Eu posso ficar até triste. Para compensar essa energia que eu gastei nesse descontrole, vamos dizer assim, né? A gente sabe que tem gente que às vezes infarta porque morreu, porque o seu time ganhou ou perdeu, sei lá. Então, quer dizer, essa coisa de vibração e ritmo funcionam direto, né? Bom, outra coisa importante é essa questão dos movimentos, governos, filosofias, credos e costumes. Isso é muito importante, porque às vezes a gente idealiza muito e acha que vai chegar um ponto em que tudo vai ficar lindo, maravilhoso, resolvido, bonzinho, mas não é assim. Tudo vai ter seu tempo, vai fazer o melhor que pode e vai morrer, vai cair e vai dar origem a outra coisa. Então a gente tem que se acostumar com isso. A história, se a gente estudar a história, a gente vai ver esse movimento o tempo todo. A gente vai ver as civilizações crescendo, tendo sua era de ouro, e de repente tudo dá uma mexida, uma degringola, e aquilo acabou, às vezes some do mapa, ou então se reintegra uma outra coisa. Então, isso é a evolução, e assim vai, seguindo a lei do ritmo. Agora, essa questão de compensação, por exemplo, ela pode também funcionar como, por exemplo, a pessoa foi muito infeliz nessa encarnação, vamos dizer. E aí ela vai ter uma nova encarnação. Ela pode voltar nessa nova encarnação com uma situação completamente diferente. Pode ser uma compensação pelos sofrimentos que ela teve, pelas dificuldades que passou, né? Então, essa evolução impulsiona a humanidade e nada vai permanecer igual ou parado. Surgem campos diferentes, que é o novo, né? E outra coisa importante é na vida da gente, a gente aceitar isso, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que têm uma dificuldade enorme, por exemplo, para aceitar a velhice. Essas pessoas não se prepararam para esse momento. Todo mundo sabe que vai passar pela velhice e que vai morrer. Tem gente que não gosta nem de falar nesse hora de morrer. Deus me livre, não fala nisso. Não pensa nisso. E é uma coisa que, sinceramente, pode acontecer a qualquer momento. Embora, seguindo o ritmo normal, vai ser com o envelhecimento, mas a gente sabe que tem gente que passa na frente, né? Não se sabe, nós não sabemos da nossa história. Aí entra outra história, que é como é que é a causa e efeito. Isso é outra questão, outra lei. Mas, enfim, importante se preparar para as coisas. Por isso que essas leis são tão importantes para a gente ter uma compreensão do que é a vida. Hoje, por exemplo, existe uma tendência muito grande das pessoas de só quererem parecer bem. Não, eu estou ótimo, maravilhoso. Tudo bem, é bom a gente ter uma vibração boa, mas tem dias que você está doente, você está precisando do colinho, você está precisando de uma conversa com um amigo, e você também tem que aceitar isso. A gente não pode achar que nunca vai ficar deprimido, nunca vai ficar triste, porque isso vai ser uma enorme infelicidade e não tem a menor condição, isso não existe, né? Sempre vai haver esse ritmo do sobe e desce na nossa vida também. Hoje eu estou muito bem, amanhã eu posso não estar, né? Eu posso ter dificuldades na minha vida que eu vou precisar superar. Então, essa lei tem que ser aplicada na nossa vida, não tem como não ser. Bom, vamos a outra lei. Agora vamos para. Ah, não, isso aqui eu coloquei ainda nos ciclos,
né, das marés. Nascer, viver, morrer, noite, dia, atividade, sono, nascimento, etapas de vida e morte. Vocês já repararam que até essa história de ritmo, até, por exemplo, quando a mãe vai ter um filho, existe um movimento de impulso e para. É a contração e dá uma paradinha. E tudo é assim, até nas coisas que a gente faz. Dizem que entre os nossos pensamentos existe também uma pausa. Às vezes a gente não nota, mas existe. Como existe a pausa também da noite, do dia, e isso é fundamental, é importantíssimo. Sexta, causa e efeito. Essa é aquela muito conhecida nossa, é o karma. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa, tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém, nada escapa à lei. Tudo acontece de acordo com a lei, nada acontece sem razão, não há coisa que seja casual. No entanto, existem vários planos de causa e efeito, os planos superiores dominando os planos inferiores. As massas do povo são levadas para frente, os desejos e as vontades dos outros são mais fortes que as delas. A hereditariedade, a sugestão e outras causas exteriores movem-nas como se fossem peões no tabuleiro de xadrez da vida. É isso que a gente tem que aprender, a não ser a não sermos os peões no tabuleiro da vida, através do conhecimento de todas essas leis. Os mestres, elevando-se ao plano superior, dominam seu gênio, caráter, qualidades, poderes, e tornam-se motores em vez de peões. Empregam o princípio em lugar de serem seus instrumentos. Os mestres obedecem à causalidade do plano superior, mas ajudam a governar o nosso plano. Então, aprender a lidar com a questão kármica vai facilitar muito a nossa vida e a nossa evolução. E é possível fazer isso. É isso que vocês vão estudar depois, com o tempo, no livro, né? Importante que essa lei ensina. Não existe acaso. Inventaram esse negócio de acaso. Ora, bolas, se não existe acaso, porque isso seria separar os fenômenos do universo do domínio de suas leis e da ordem. Então, o acaso é uma causa imaginária. Sua existência tornaria sem efeito todas as leis naturais e mergulharia o universo em desordem e legalidade caótica. Bom, uma coisa que tem a ver com isso. Por exemplo, às vezes, quando morre uma pessoa, a gente fica, ai, coitado do fulano. Puxa vida, ele não merecia isso. Como é que aconteceu isso? São pensamentos que vêm para nós com pessoas que a gente gosta. Só que a gente não sabe a causalidade que aquela pessoa traz com ela, de um passado, de outras vidas. E a gente não tem como avaliar isso, não. Ela pode ser uma pessoa maravilhosa nessa vida, mas ela tem contas que ela precisa ajustar. Sempre há uma causa e um porquê para todos os acontecimentos. Em tudo há uma causa ou uma cadeia de causas. Há uma relação entre tudo que veio antes e o agora. Então, quando uma pessoa morre de uma certa forma, é porque tinha que ser assim mesmo, nas mesmas circunstâncias, do mesmo modo e tempo. É o que diz o Caibalion. Por exemplo, nós temos uma origem genética, né? É uma causalidade enorme que nós trazemos em nós. Nós não sabemos quantos avós, bisavós, trisavós, tetravós, etc., viveram, sofreram, lutaram, se mantiveram vivos, para que, nesse momento, a gente esteja aqui. Nós não surgimos do nada, nós surgimos de muitas causas. E tudo isso está implícito em nós. Nós carregamos várias coisas dentro de nós. Quem sabe até se alguns dos nossos antepassados
Não fomos nós mesmos numa outra encarnação, né? Quer dizer, uma entidade em outra encarnação? Não sabemos. Então, essa cadeia de acontecimentos e causas que nos trouxe a condição atual. Tem gente que, por exemplo, tem medo de avião. Ah, eu tenho medo dentro do avião de jeito nenhum. Gente, aí eu falo, olha, se você ficar esperando o seu medo ir embora, você vai deixar de fazer muita coisa na vida. Porque não adianta ter medo. Pensa bem, pode cair? Pode. Você pode morrer assim? Pode. Mas se tiver escrito nas estrelas que você vai ter que ter uma morte mais violenta, mais complicada, ela vai acontecer de qualquer jeito. Pode ser no trem, no barco, no carro, no ônibus. Vai acontecer. Então, a gente não tem que ficar o tempo todo também pensando. Se a gente carrega essa bolsinha, né, aqui, a mochilinha, ela um dia vai acontecer e é assim que a banda toca. Outra coisa, livre-arbítrio e determinismo são meias-verdades. Olha que coisa maravilhosa, que a gente tem que lidar com isso. Então, para você dominar o karma, a causa e efeito, essa sabedoria tem que ser muito bem usada, meditada. A gente tem que realmente fazer o uso dessa sabedoria, né? Porque, tá bem, a gente tem livre-arbítrio, mas a semeadura é livre e a colheita é obrigatória, como diz o Espiritismo. Então, é muito importante. E, finalmente, o gênero. Bom, o gênero é a última lei, a sétima lei, né? O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Gênero está em tudo. No plano físico, esse princípio se manifesta como sexo, né? Nos planos superiores, ele toma formas superiores, mas é sempre o mesmo princípio. Nenhuma criação, quer física, geração, quer mental, regeneração, ou espiritual, é possível sem este princípio. O princípio de gênero opera sempre na direção da geração, regeneração e criação. Todas as coisas e pessoas contêm em si os dois elementos deste grande princípio. Bom, nós temos aí o Yang e o Yin, né? Da filosofia taoísta, que mostra isso muito bem dentro de nós, os dois princípios, né? O princípio masculino, o princípio feminino, um sempre latente, o outro em atividade. Nós temos dentro de nós. Dizem até que um dia o ser humano foi hermafrodita em outras raças raízes, que nós temos dentro de nós isso até fisicamente. Realmente a gente pensa assim, por que um homem, por exemplo, teria mamilos? Para quê? Então, pode ser um indício de que, no passado, houve realmente seres hermafroditas da raça que é humana ou seria humana, né? É o que conta a doutrina secreta, por exemplo. E existem outros seres, animais, né? A própria planta, que tem essa duplicidade no mesmo organismo. Pode ser até que no futuro, não se sabe, em alguma raça raiz lá evoluída nossa, quem sabe a gente não vai ter as duas possibilidades juntas, né? Tudo vai ser diferente, não sabemos. Agora, quanto à questão sexual deste plano aqui, bem material, né? Aí a gente tem que ter muito cuidado, porque teorias, práticas luxuriosas, perniciosas, degradantes, tudo isso é terrível. Isso traz problemas, né? Falicismo. Então, tudo isso pode arruinar a mente, o corpo e a alma. Ah, deixa eu ver o que mais que eu posso comentar aqui sobre gênero. Ah, é interessante que a gente tem que pensar também o seguinte:
Nós tivemos encarnações masculinas e femininas. E ninguém sabe dizer quando é que o negócio muda, que está na hora da gente mudar. Não sabemos. Outra coisa é o seguinte: para quê? Por que será que a natureza nos obriga, em encarnações diferentes, a mudar, às vezes, de sexo, né? Que é a nossa marca, né, de gênero? Pelo menos no plano material, né, no físico. Aí a gente fica pensando, será que seria porque a gente tem que aprender alguma coisa? Como existem vantagens e desvantagens dos dois lados, né? Existem funções diferentes. Talvez isso seja uma exigência da natureza para que a gente aprenda outras coisas, se adapte, seja mais perfeito, entendendo o que passa um lado e o que passa o outro. Pode ser, é uma interpretação. Não sabemos, mas pode ser. Então, é, é bom a gente prestar atenção, ter muito respeito, tratar com muita sacralidade o oposto, porque pode ser eu amanhã, entendeu? Eu posso estar do outro lado amanhã. Outra coisa, será que é fácil a gente mudar esse estado assim de uma hora para outra? Eu estou aqui, mulher, entendeu? Faço isso, faço aquilo, gosto disso, gosto daquilo. De repente, mudei, né? Nasci noutra condição. Gente, não é fácil, não. Vamos pensar que talvez, se a natureza nos obrigar a mudar, isso leve um tempo, uma adaptação. Eu sempre me lembro do Chico Xavier, que tem uma história de que ele foi mulher em muitas encarnações. Né? E ele tem todo aquele jeitinho, ele tinha aquele jeito calmo, tranquilo. E ele dizia o seguinte: eu gostaria que quando eu passasse para outro plano, eu voltasse à minha condição anterior. Quer dizer, o que ele estava mais acostumado em muitas encarnações, porque ele estava acostumado assim, que ele pudesse optar, entendeu? É isso. Então, a gente nunca sabe se vai optar, se não vai, mas a gente tem que ter esse olhar de compreensão e de observação para as coisas. Hoje, por exemplo, antigamente era muito difícil você ver homem cozinhando, a não ser assim no exército, que tinha aquele quartel, né? Com os homens cozinhando. Hoje, gente, estamos cheios de chefes maravilhosos. Eu acho que eles estão até superando as mulheres, né? As faculdades, parece que há uma maioria feminina na questão do estudo, né, que está se destacando mais. E eu fico pensando, será que isso não é um resultado de encarnações anteriores? Será que, por exemplo, essas mulheres que hoje estão na faculdade, muito bem, não aprenderam muito numa outra encarnação masculina e agora vieram fazer esse papel no feminino para dar um empurrão, né, no feminino? A gente não sabe. Mas o fato é que a gente tem coisas que traz de outras vidas, ensinamentos, percepções. A gente aprendeu, com certeza, alguma coisa. Então, hoje eu estou mulher, outros estão homens. E a gente não sabe o que pode ser o nosso futuro. Mas a gente sabe que é muito importante, é sagrado esse princípio de gênero e que ele ultrapassa muito essa questão de sexo. Né? Várias coisas em outros planos tem outro encaminhamento. A questão do gênero é simplesmente de criação, de combinação de polos diferentes. E é isso, gente. A parte das leis nós terminamos. Agora tem uma outra parte que eu não sei se vai dar tempo. Eu acho que não vai dar tempo, não. Aí eu tenho que ouvir a TT o que ela acha, que é uma parte que a gente vai passar, se for, vai passar batido por causa da hora. E também eu acho que isso vocês vão ter que estudar muito, já que vocês vão estudar o livro. Mas a gente pode passar batido nos axiomas herméticos. Esses eu não vou comentar muito, eu só vou ler. Certo, TT? Posso só ler? Menina, Oi. sabe o que eu estou pensando?
Na Não, semana que vem, você tem uma disponibilidade? Que aí você pode fazer uma dobradinha com o Gabriel. eu acho difícil. Eu vou ter que empurrar para ele. Mas não tem problema, ele está acostumado a estudar e ele faz esse desdobramento aí, que isso é muito importante, esses axiomas herméticos. Eles, inclusive, você pode também inferir coisas aqui por causa da Tá. questão da sua profissão. Você vai ver que tem muita coisa que vai te suscitar uma participação. Não tem como não ser. Você acha que dá para você dar uma lida? Dá, lida, eu acho que dá. Então tá, vamos Então, lá. A gente não comenta. Vamos lá. comentamos. Fica os comentários para vocês na próxima semana. Axiomas herméticos. A posse do conhecimento, sem ser acompanhada de uma manifestação ou expressão em ação, é como um amontoamento de metais preciosos, uma coisa vã e tola. O conhecimento é como a riqueza, destinado ao uso. A lei do uso é universal, e aquele que viola esta lei sofre por causa do seu conflito com as forças naturais. Sobre os axiomas herméticos, fazei os vossos comentários, praticai-os e usai-os, porque eles não são realmente vossos enquanto não os tiverdes usado. Para mudar a vossa disposição ou vosso estado mental, mudai a vossa vibração, transmutação mental ou alquimia mental. Esse é o campo da TT. Ela vai adorar. Mudança de vibrações mentais, esforço da vontade em uma direção determinada, fixando a atenção sobre um estado mais desejável. A vontade atinge a atenção e a atenção muda a vibração. Para destruir uma desagradável ordem de vibração mental, ponde em movimento o princípio da polaridade e concentrai-vos sobre o polo oposto ao que desejais suprimir. Destruiu o desagradável, mudando a sua polaridade. A mente, tão bem como os metais e elementos, pode ser transmutada pelo estado, de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. Para destruir uma qualidade negativa, concentrai-vos no polo positivo dessa mesma qualidade, e as vibrações se mudarão gradualmente do negativo ao positivo, até que finalmente fiqueis polarizado no polo positivo. O inverso também é verdadeiro. Como muitos criaram as suas mágoas quando puseram-se a vibrar constantemente no polo negativo das coisas. Este princípio é conhecido pelos psicólogos modernos, que o aplicam para a destruição de hábitos desagradáveis, mandando os pacientes concentrarem-se sobre a qualidade oposta. Medo. Não adianta querer destruir. Se cultivar a coragem, será destruído. E para destruir, uma desagradável ordem de vibração mental, ponde em movimento o princípio da polaridade e concentrar-vos sobre o polo oposto, ao que desejais suprimir, destruir o desagradável, mudando sua polaridade. Esta é uma das mais importantes fórmulas herméticas. Pela mudança de vossa polaridade, podeis dominar os vossos defeitos, estados mentais, e fazer disposições e formar o caráter. Muitos escritores exprimiram essa ideia muito claramente, empregando o exemplo do quarto escuro. Não deveis tirar a escuridão, mas simplesmente abrindo as janelas e entrando a luz, a escuridão desaparece. Resultados dependem da paciência e prática persistente do estudante. O ritmo pode ser neutralizado pela aplicação da arte da polarização. A contínua sucessão de disposições, sensações, emoções e outros estados mentais é devido ao movimento à esquerda e à direita, por assim dizer, do pêndulo mental, que nos leva a um extremo e ao outro extremo. A lei da neutralização pode ser usada, porque habilita a pessoa a dominar em grande parte a ação do ritmo, do conhecimento interior ou consciência. Polarização na seidade superior, posicionando-se no plano superior e depois transportando as vibrações mentais do ego acima das do plano ordinário da consciência. Isso é semelhante ao elevamento acima de uma coisa, deixando-a passar por debaixo de vós.
Está acabando, gente, só faltam os três. Nada escapa ao princípio de causa e efeito, mas existem vários planos de causalidade e pode-se empregar as leis do plano superior para vencer as leis do plano inferior. Autoconhecimento e autodomínio. Elevando-se sobre essas causas influentes, os hermetistas avançados alcançam um plano elevado de ação mental e, dominando as suas condições, seus impulsos, suas sensações, criam para si novos caracteres, qualidades e poderes, pelos quais dominam os que ordinariamente os rodeiam e assim tornam-se praticamente jogadores em vez de simples peões. Tais pessoas ajudam inteligentemente a jogar a partida da vida, sem serem movidas no seu caminho e caminhando com mais força e vontade. Empregam o princípio de causa e efeito sem serem empregados por este. Apesar de mesmo as mais elevadas estarem sujeitas ao princípio, como ele se manifesta nos planos superiores, nos inferiores são senhores em vez de escravos. E a verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. Os sábios servem no plano superior, mas governam no inferior. Obedecem às leis que vêm em cima deles, mas no seu próprio plano e nos inferiores a eles, governam e dão as ordens. E assim fazendo, formam uma parte do princípio sem se oporem a este. O sábio concorda com a lei e, compreendendo seu movimento, ele opera em vez de ser seu servo escravo. Do mesmo modo que o hábil nadador volta o seu caminho e faz este caminho conforme a sua vontade, sem ser como uma barca que é levada para lá e para cá. Assim, é um sábio em comparação ao homem ordinário, e contudo o nadador e a barca, o sábio e o ignorante, estão sujeitos à mesma lei. Aquele que compreende isso está bem no caminho do domínio. E para terminar, o todo é mente, o universo é mental. Nós começamos e a vamos acabar assim. Debaixo e atrás do véu das doutrinas dos diversos cultos e escolas, acha-se ainda constantemente o princípio da substância mental do universo. É por isso que elas ajudam também. Se o universo é mental, a mente será o poder mais elevado que produz os seus fenômenos. Os hermetistas ensinam que a grande obra de influenciar a própria roda é realizada pelo poder mental. Como na história do elefante e dos cegos, somos nós aí tentando entender o universo com aquilo que nós podemos perceber, com as nossas possibilidades, né, com o nosso aparato, mas ainda há muito a aprender, muito a saber. Isso é o que nos ensina o Caibalion. E assim eu acabo, então, esse estudo. E vocês já viram como vocês vão ter que estudar? Só estes axiomas, gente, dá o que trabalhar, dá o que fazer. É muita coisa. E eu fico muito feliz de que vocês estejam começando esse trabalho. Isso é muito bom mesmo. Vai abrir muito a mente de vocês, a compreensão do universo e a forma de como lidar com eles. Gratidão e muito sucesso no estudo. Namastê. Regina, realmente é um estudo encantador e fascinante. Enquanto você falava, eu pensei que uma mensagem que fica para todos é essa questão da causalidade. Não existe efeito sem causa. E nada por um acaso. São coisas práticas na nossa vida, né? Eu pensei de você poder compartilhar esse material maravilhoso com o nosso irmãozinho Gabriel, para ele poder dar uma seguida nele. Ele se colocou disponível para poder nos ajudar para a próxima semana, 2 semanas pelo menos. Quem sabe ele poderia seguir nele, porque esse Eu posso. estudo, ele é fascinante. Ele é a vida, né? Na prática. É a vida. Agora, É a como é que vida. sabiam disso há 5.000 anos atrás? Não sei.
É a grande pergunta. Só pode mesmo ter sido revelação. É impressionante. O livro realmente ele é magnífico. E é uma pena, porque você consegue começar, você introduz, chega a desenvolver o tema e nunca consegue concluir, porque ele deixa sempre perguntas. Quando você fecha o estudo, tem uma pergunta a ser respondida mais para frente, não Tem. é? Vocês vão trabalhar muito, gente. Mas isso é muito bom mesmo. Então, a gente fica com muita gratidão, te agradecendo aí, porque temos que te liberar também, né? Você tem compromisso. Eu hoje tenho outro compromisso, eu não posso me estender muito, mas também eu acho que não é a hora de estender, não. Eu acho que vocês têm que meditar no que vocês ouviram das 7 leis, e a partir daí vem o desdobramento, que é da aplicação, né? Como é que isso pode ser trabalhado, quais são as consequências disso, né? Em todos os campos da vida, gente. Esse que é o problema, isso aí pode ser aplicado em todos os campos da vida. Não, não é o problema, é a solução, Regina. É, é a É, solução, é isso mesmo. é a solução. Eu Então, querida, a vou gente compartilhar material agradece. sim com ele. Eu também não sei fazer isso, mas eu vou ver com ele se os meninos sabem fazer tudo. Como é que eu faço esse Tudo. Eles já compartilhamento? nascem sabidos. Eles têm uma intimidade com essas coisas que a gente não tem. Vou ver como faço para poder compartilhar o material. Tá ok, querida. Eu te agradeço muito em nome da loja e vamos fechar com uma prece para que você também vá para os seus estudos e saia daí. Você tá indo no Rio, vai sair daí para se dirigir a uma aula e Regina está estudando hebraico. A menina gosta de desafios. Gosto. Então, É a desafio para o gente Tica Teco, a gente não pode parar. então, nós vamos nos relaxar um pouquinho, nossa coluna ereta. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abrange na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, ele é por isso mesmo uno com todos os outros. Que os mestres de sabedoria e compaixão estejam conosco, sigam conosco, e abençoem enormemente e grandemente a nossa irmãzinha Regina Medina, que nos presenteou hoje com esse tudo maravilhoso que é o Caibalho.